Bom, então eu peguei até aquele livrinho que eu costumo ler, né, do Emmanuel, que eu gosto muito, e eu só vou interpretar a mensagenzinha da noite, né? O livro é Roteiro, aquele livro, a mensagem número 14 do livro Roteiro, né? É a mensagem que o Emmanuel nos trouxe, é muito lindo esse livro, e hoje ele disserta muito sobre essa parte evangélica, né? E vamos pegar o Evangelho número 14, que é Evangelho e Alegria. Então, Emmanuel, ele começa dizendo assim: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura, né? Porque eu já ouvi, inclusive, alguém falar até com relação até mesmo ao espiritismo, né? Eu me lembro quando nós viemos morar aqui, nós fazíamos muita palestra ali, Pirituba, aquela lugar todo. E uma vez nos falaram que alguém falou, comentou assim, casualmente em conversa, né? Que às vezes as palestras elas trazem muita tristeza, né? E eu, na realidade, na época, eu não entendi muito, porque, na realidade, o Evangelho interpretado na visão espírita, ele é muito esclarecedor. E talvez nos torne para algum de nós, até em algum momento, dependendo do momento que nós estamos vivendo, né? E vivendo não só no mundo, como até mesmo nos nossos lares, com tantos problemas. Então, às vezes, toca em algum ponto a qual nós estamos vivendo, né? Algumas situações que nós estamos vivendo, e que para algumas pessoas se torna até triste. Mas é uma realidade. A mensagem de Jesus ela é forte, né? Ela veio realmente para tocar os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade. Só assim nós podemos despertar para a vida, né? Para as dificuldades, olhar a vida assim de frente com realidade, porque senão não adianta ignorar as coisas, olhar só para as coisas boas. Nós temos que olhar para a dificuldade para tentar compreendê-las, né? Em relação à nossa vida aqui na Terra e em relação ao que a espiritualidade, ao que Jesus, a mensagem crística dele há tanto tempo, né? Porque realmente é um código de ética, né? O Evangelho, um código de moral, digamos assim, melhor, de uma forma melhor, né? Mas eu sempre olho o Evangelho como algo, aquele livro, desde que eu me tornei espírita, eu era bem jovem, que quando eu dormia, eu sempre lia algum trecho, né? E continuo a fazer isso até hoje. E eu sempre me sinto bem, encontro paz. É aquela coisa que apacenta o nosso coração, né? Então, bom, o Emmanuel começa dizendo, como ele começou dizendo, que grande injustiça comete quem afirma que o Evangelho é tristeza, né? Já comentamos sobre isso. E ele diz que, na realidade, o Evangelho, né, que eu também já falei, é um roteiro de luz. É aquele roteiro de luz, aquela luzinha. Quando a gente está numa dificuldade, a gente pega em qualquer parte do Evangelho ali, chama-nos a atenção. Sempre tem algo que ele vai direto a um ponto onde nós estamos precisando ouvir, sentir, ou nos lembramos de alguém que está vivenciando algo, então a gente se reporta para aquela pessoa, quase como uma prece, né? Aquela mensagem para aquela pessoa. E sempre tem alguém assim. Então, a religião, muitas vezes, empregou o cristianismo, né, em nuvens sombrias, porque, na realidade, nós trazemos também do passado, no começo, após a vinda de Jesus, quando se constituiu mesmo as igrejas cristãs, foi formatizada, vamos falar numa linguagem nossa atual, né? Realmente era uma mensagem triste e cheia de sombras, sombria, porque trazia medo, era o pecado, era o castigo, era uma série de coisas. Antes mesmo, na época que Jesus chegou, já havia isso daí, havia o Deus, né, aquele Deus que realmente nos castigava, que fazia muito medo, que não perdoava, né? E depois disso que a igreja se organizou, aí é que a coisa se criou até a figura de um demônio, de um inferno, disso e daquilo.
Então, aí não foi e não é o Evangelho de Jesus que trouxe essas sombras, né? Foi o próprio os homens, né? As quais ficaram à frente da igreja, representando a igreja, né? Que criaram esses ritos, né? Que muitos até escravizavam, dominavam as pessoas, né? Então, era o medo, o castigo, né? As etiquetas do culto, né? Toda aquela culto, aquela coisa toda que até hoje ainda existe, de uma forma mais suave, né? Mas ainda existe, né? Agora, antigamente, realmente era muito difícil. Então, o cristianismo, como diz Emmanuel, né, em sua essência, é a revelação profunda da alegria do céu entre as sombras da terra, diz Emmanuel, né? E é isso, aquilo que eu falei no começo, Isabel. Quando a gente olha, vê esse evangelho, é aquela coisa, aquela alegria. Parece que, parece não, eu sinto assim. Eu gosto muito de ver uns vídeos aí de música relaxante, coisa e tal. Então, tem muitas. Então, como eu estava vendo agora, sempre eu coloco. Há uns quadros aí, de umas paisagens com animais, com cachoeira, com tudo, que nos reporta. Quando a gente vê essas imagens assim, a gente nos eleva o pensamento assim para a espiritualidade, para Jesus, né? Para coisas boas, coisas assim de suave, né? Ela tira a gente desse local e a gente só nos reporta para o alto, né? Para as coisas do alto. Caiu tudo aí, né, Ziana? Deixa eu tirar isso aqui e colocar. Mas vamos seguir, eu não saio do roteiro. Então, vamos falar da chegada de Jesus aqui. É que ele já pula para comentar sobre a preparação para a chegada daquele que mudaria o rumo de parte da humanidade. Eu coloquei de parte da humanidade porque, na realidade, quando Jesus veio, ele falou para realmente uma população, né? Porque naquele lado do mundo, na Índia, a Índia é uma das religiões mais antigas, né? A mensagem não foi naquela época para lá. Há uns mistérios, nós não sabemos para onde Jesus esteve acho que de 30, 33, não, antes dos 33 anos, dos 33 anos, dos 30 anos, né? Mas foi uma parte, porque o evangelho dele, como nós conhecemos, ficou mais para o mundo ocidental, né? Hoje em dia, né? E hoje em dia até se discute a mensagem dele no resto do mundo, né? Então, a vinda do mestre é precedida pela visitação dos anjos. Aí, Emmanuel já ele coloca, porque essa mensagem ela é curtinha, então ele vai colocando aqueles pensamentos dele, né? E a gente vai analisando e vai dissertando sobre ele, né? Ele já vai para a vinda do mestre, que ele fala que quando Jesus veio, houve uma preparação. Houve é como se anjos, espíritos, né, evoluídos, vieram para fazer toda essa preparação, né, para a chegada dele. Então, Maria, a mãe que ia receber essa criança, conversa com um mensageiro divino que era um espírito. Para eles, lá na época, no Novo Testamento, era um anjo, né? Mas nós sabemos que eram espíritos, né? Que esclarece sobre a chegada do seu filho, um filho especial, um filho que foi anunciado muito antes, até pelo próprio João, primo de Jesus, né? A mãe de João, né? Nasce Jesus na manjedoura humilde, ele já esclarece, né? Que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Então, eu acho muito lindo quando a gente lê sobre Jesus na literatura espírita, porque são situações descritas por essas entidades muito luminosas. O Emmanuel, acima de Emmanuel, tem uma pleia de entidades superiores que assistiram na época, né, toda essa passagem, tudo que aconteceu com Jesus.
né? Porque Jesus é um Cristo, né? Mas existem muitos outros Cristos, acima até mesmo de Jesus. Então, toda essa história é como as histórias de outros Cristos que foram para outras terras, outros mundos, né? Ela está é o que nós chamamos registro acásico, ela está com esse registro no éter, no, no, na espiritualidade. Então, essas entidades eles têm acesso a isso daí. Além de muitos terem vivenciado isso, eles têm acesso a isso. Então, a gente vê nos relatos espíritas, de vez em quando, uma passagem. Né? Aqui, o Emmanuel, ele deve ter visto muita coisa, ter muitos relatos, mas nessa pequena mensagem ele traz algo assim mais simples para que a gente tenha noção. Né? Ele diz: nasce Jesus na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Né? Aquela estrela, para mim, é um símbolo. Aquela estrela deveria ser uma entidade muito evoluída. A gente vê nos relatos no livro de André Luiz, né? Em algumas reuniões no espaço, né? Uma estrela linda, né? Descendo do espaço assim, e quando chegou na Terra, numa sala, numa reunião, era uma entidade. Se isso aconteceu naquele momento, na espiritualidade, deve acontecer muito, você imagine no nascimento de Jesus. Quantos espíritos, quantas estrelas cadentes, né, digamos assim, desceram à Terra para receber aquele menininho, né, aquela criancinha especial, né? E é uma coisa maravilhosa isso daí, é lindo isso daí. Então, continua ele, tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado. E é lindo porque ele está dizendo que neste momento, quando ele chega, veio um emissário que se materializou diante de todos ali, achei muito declarando-se portador das notícias de grande alegria para todos os povos. Então, esse emissário foi uma entidade que se materializou naquele ambiente e saiu divulgando essa mensagem que havia o Jesus havia chegado, né? O nosso emissário, como podemos até de Deus, né? E no mesmo instante, vozes, agora imagine esse quadro, meu Deus. Vozes cristalinas entoam um cântico na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Isso tudo ele está relatando no momento que o nenenzinho chegou, que Jesus devia ser uma coisinha mais linda, que nasceu, né, naquela manjedoura, naquele lugarzinho tão humilde ali, né? E isso é muito emocionante, isso daí. É uma coisa que sempre, quando a gente se fala sobre Jesus, a gente sente emoção muito grande nisso daí. Daí em diante, diz Emmanuel, começam a reinar contentamento e esperança. Então, a partir do momento em que Jesus nasceu e se espalhou essa notícia, né, já houve uma esperança, uma expectativa do povo. Nasceu aquela criança, nasceu vamos falar com ele aqui como espírito, né? O consolador, né? Para nós, né? Então o mundo já não era mais o mesmo, aquele mundo, aquela região, digamos, da época, né? Que era onde havia tanto sofrimento, né? E sobre o Império de Roma, era terrível. Quem faz leituras vê como era muito difícil, as pessoas viviam sob um regime do medo, mesmo vivendo ali na Judéia, mesmo vivendo sobre a direção da mensagem de Moisés, né, desse Deus, era difícil, era muito difícil, né? A crença de amor é um Deus único e Pai amoroso. Então, isso daí começaram-se a ter uma esperança, né? Desse pequeno mensageiro que vinha trazer paz, que vinha trazer esperança, mudanças para o povo. Então, esse item, eu anotei aqui, está na mensagem, mas eu coloquei aqui, ele está
incluído na mensagem no capítulo 11, né? Capítulo 11 do Evangelho, tem um trechozinho que você fala da lei do amor, né? Então, é um relato muito, muito lindo que marcou esse momento daí, depois que Jesus chegou, após ele começou a pregar, a ensinar, né? Em Mateus, né? Quando é dito o seguinte: os fariseus, ao verem que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e perguntaram para tentá-lo, né? Aquela coisa de provocar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele respondeu: amareis ao Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Então, essa frase daí tem um poder enorme. Nossa, como se dissesse tudo, né? E esse é o maior e o primeiro mandamento. Então, foi considerado esse daí, mas Jesus ainda falou, e eis o segundo, ainda alertou, que é semelhante: amareis o vosso próximo como a si mesmo. Então, ele reduziu o pacote, digamos assim, dos 10 mandamentos nesses dois daí, que nós chamamos que, a nível de espiritismo, o Chico Xavier tem até um livrinho do próprio Emmanuel sobre as leis do amor, que trata sobre tudo o que nos acontece, até mesmo os sofrimentos que nós passamos, mas tudo para nós pode ser um sofrimento, mas para Deus é a lei do amor em ação, porque nós vamos resolver muito sofrimento que nós passamos é provocado pelo nosso desamor, pela nossa incompreensão, pelo nosso desconhecimento nesse lado, né? Então, Jesus diz essa frase para aqueles que estavam lhe provocando, né, naquele momento, né? E isso foi um divisor, né? De água, digamos assim, naquele momento, né? Então, ele continua: este é o maior e o primeiro mandamento, e esse é o segundo, né? Toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. Então, ele diz assim, o resumo de tudo é isso daí, resumiu toda a lei do profeta. E vai continuando a mensagenzinha: por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, até o último jota, né? Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, praticada na terra em toda a sua pureza e todas as suas consequências. Foi isso que eu acabei de falar sobre essas coisas que às vezes nós somos sofridos, né? E nós não entendemos que essa lei de Deus, que para nós parece tão, até certa forma, pesada, amar ao seu próximo como a si mesmo, e muitas vezes o próximo nosso, nós até o consideramos como um inimigo, né? O que eu quero resumir é isso daí. Aí como é que fica? Mas como é que eu vou... Nós já temos esse entendimento, mas e a maioria? Né? E as pessoas que não têm sequer religião, que hoje em dia tem um grupo de pessoas aí que nem sequer acreditam em nada, né? E como é que vão amar o nosso inimigo, né? Mas é a lei do amor, para Deus é a lei do amor. Essa mensagem Jesus trouxe. Não agredi-lo, não odiá-lo, não revidá-lo, né? Nós não estamos praticando a lei do amor, né? Está contida nessa mensagem que que Jesus falou: amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, ou seja, antes que nada na nossa vida vai ser resolvido, enquanto nós não resolvermos isso daí, não deixarmos pendências, né? Mesmo que a gente não vá, não precisamos passar a mão na cabeça de quem nos odeia ou de quem nós não gostamos, não simpatizamos, mas nós temos que ver, trabalhar nesse sentido os nossos sentimentos, porque às vezes a gente leva uma mágoa, um ódio, como se vê muito hoje em dia, para nem sei quantas reencarnações. Eu me lembro, lá em Olinda, que eu fazia parte de um trabalho muito bonito na área de desobsessão, muito bonito, foi inesquecível. E uma vez eu mesmo que atendi
aquele irmão. Haviam 300 anos que estavam procurando o seu agressor. Você imagine, se fica lá, nós ficamos de lá, né? Se nós não tivermos esse conhecimento, sequer essa sensibilidade, pelo menos de conhecer essa mensagem de Jesus, essa mensagem crística, mesmo que seja, não tem uma religião, mas veio esse homem veio aqui há 2000 anos, trouxe essa mensagem que está até hoje, né, sendo trabalhada, a humanidade, uma parte da humanidade tentando ver se consegue, né, vivenciar isso daí, aprender, é pedagógico isso daí, né? O evangelho é aquele código, é até repetido, código de moral, de ética para nós, é educativo. É difícil, mas nós precisamos, às vezes nas palavras, nas frases tão simples, ali tem tudo, né? Então, Jesus disse com isso, né, até o último J, referindo, que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, praticada na terra em toda a sua pureza e suas consequências. Então, essa situação nós temos que, aquela coisa, se nós não praticarmos isso, é a questão de nós, quando desencarnamos, irmos para a espiritualidade, com as nossas pendências, né, porque não praticamos essa lei, nem sequer tentamos, e voltamos tantas e tantas vezes, e muitas vezes nos demorando muito tempo em planos bastante sofredores, sofrido, procurando aqueles que nós achamos que nos odiaram, nos machucaram, isso. Então, sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Então, todos nós, sem exceção, todos nós temos esse mesmo tratamento. É a lição de casa, né, da eternidade que nós temos que fazer, né? É trabalhar o nosso sentimento, as nossas emoções, saber que quando a gente, nessa vida, o que eu fizer aqui, de bem ou de mal, eu vou levar para lá, né? A minha conta é o meu caderninho de contabilidade, né? E quando chegar lá, eu vou prestar conta a mim mesmo. E, de repente, vou pedir, não, eu preciso ir, eu preciso voltar e acertar esse débito daqui. E, muitas vezes, a espiritualidade diz, olha, vá devagar, você não vai conseguir. E a gente fica, não, eu vou conseguir, eu vou encontrar com fulano, cicrano, e eu vou conseguir, vou sair vitorioso. E, quando chega aqui, a gente esqueceu. Quando encontramos com aquele que nos machucou, que nos tiranizou, ou que nós já fizemos, e nós, é como se ouvisse pela primeira vez a situação vivenciando pela primeira vez, aí começa tudo de novo. Se nós tivermos uma religião que possamos esclarecer, né, o caso do espiritismo, ele é muito claro, é difícil para uma pessoa dizer, olha, alguém lá do outro lado está vindo atrás de você. E a pessoa, mas porque aí é como dizer, eu quero me livrar, eu quero que fulano me esqueça. Não pode. Está escrito na memória, na mente, está marcado. E nós temos que fazer a nossa parte. Aí que entra o perdão, a reflexão das nossas vidas, olhar para nós mesmos. Às vezes a gente tem até dentro de casa aquela pessoa, né, que nós fizemos sofrer, né, de um lado ou de outro, né? E voltamos juntos. Não, nós vamos voltar juntos e nós vamos acertar direitinho. Né? Só que quando chega aqui, aí muda tudo. Mas existe essa lei do amor, né, que nos ensina a nos amar. Nós aprendemos a amar através do sofrimento, a valorizar um ao outro, a se valorizar, a se autovalorizar, a valorizar o trabalho, né? Isso em tudo, né? Não é só nos relacionamentos de pessoas, eu acho que é em tudo, né? Então, percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra, diz Emmanuel,
para a sua palavra no mundo, está se referindo a Jesus, né? Jesus principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. A gente vê aquela poesia, né? Eu sempre gosto de ver um seriado aí que eu assisto, porque aí eu fico tendo uma ideia, assim, meu Deus do céu, olha que coisa linda, que quadro. Ele não precisou de templo de pedra, né? Como a irmã está falando, para ele, não, vou fazer uma igreja, vou construir para poder começar a pregar. Não, ele ia onde ele estava, nos montes, à beira dos lagos, aí ele conversava, né? Em casa, ele se juntava nas visitas com os amigos, né? Conversava, começava através das conversas, das necessidades dos próprios discípulos da apóstolo, discípulos dele, né? Quando ele via um com problema, eu me lembro que tem dois lá, eu acho que era o André, meu Deus do céu, e o Tiago, são dois que são irmãos, os irmãos deles sempre estavam discutindo, né? Então Jesus ficava assim, já chegava, né? Aí já vinha com as lições dele. Então ele dava uma lição, já servia para todo mundo ali, né? Para todo quem estivesse próximo ouvisse e absorvesse esses ensinamentos, né? Então continua Emmanuel. Emmanuel faz muita poesia. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Porque ele falava assim, poucas palavras de uma forma poética, marcante, para que ninguém se esquecesse de verdades, né, que ele deixou. Ele não escreveu nada, escreveram o que ele falou, né, mas era uma beleza. Havia um tom de suavidade, por mais difícil fosse o pensamento que ele dissesse, que ele ensinasse, o mais difícil. Mas quando saía da sua boca, do seu amor, ele falava com tanto amor as grandes verdades que a humanidade precisava ouvir, ele falava com tanto amor, que se fosse outros aí era tão agressão, mas com ele não. Era o pai, era o irmão mais velho, era o médico, era para nós aquele guru, era aquele anjo, né, que vinha suavemente dizer assim, olha, não faça assim, seja manso, haja assim, né? E multidões ouve-lhe a voz balsamizante, diz Emmanuel. Então, doentes, aleijados, tocam-se de infinita consolação. Então, naquela época havia muita pobreza lá, muita gente doente. Se fala muito na hanseníase, na lepra, como na época, né, na hanseníase, mas há muitos casos que não há comprovação, não se sabe se realmente era, eles ficavam todos isolados, né? E durante muitos anos o Hanseniano, ele ficava, eu me lembro que há muitos anos lá em Olinda, nós visitávamos o hospital e havia algumas pessoas que ficavam separado, né? Mas outras não, nós tínhamos contato com elas, né? Então, ele com Jesus não tinha preconceito nenhum. O caso de Maria de Magdala foi uma coisa linda, né? Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. É a esperança que chega. Mulheres e crianças acompanham-nos alegremente. Então, ele era aquela novidade, aquele anjinho, aquela que chegava lá quando descobriram que ele estava já trazendo aquela mensagem de amor, de suavidade, porque era uma pobreza tão grande e as pessoas eram tratadas com muita rispidez, era aquelas castas antigamente, né? E só quem tinha poder aquisitivo, aquela sociedade, vamos falar numa linguagem mais simples, aquela sociedade é que tinha atenção, aquelas pessoas eram invisíveis, né? Então elas ficavam lá. Então, quando Jesus chegou, modificou tudo, né? A mulher adúltera, que queriam apedrejar, ele chegou lá, levantou, deu a mão, né? Aqueles que tivessem pecado, que atire a primeira pedra. Se olharam, largaram a pedra e foram embora. E ela ficou espantada. Como é que alguém teve essa coragem de tratá-la dessa forma, com tanto amor e tanto respeito? A própria Maria de Magdala,
que além de prostituta, ela tinha, quando ela conheceu Jesus, ela estava com hanseníase, né? E foi uma mudança drástica na vida daquelas pessoas. Então, todo mundo ia atrás dele, pelo menos daquela região. Então, o Sermão da Montanha, diz Emmanuel, que é o hino das bem-aventuranças suprimindo a aflição e o desespero. E é um dos discursos mais belos que se vê, que nós vemos no Novo Testamento, né? É o Sermão da Montanha. E por onde passa o divino amigo, o contentamento é contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos, né? Agora, quem se estuda mesmo a vida de Jesus, há até teorias aí que diz que alguns relatos desses fenômenos assim, pode ser até simbólico, né? Porque existe o pão, tudo bem que eles precisavam de comer, eles eram famintos, mas havia uma fome, um pão de ensinamentos, né? de tratamento daquelas pessoas, né? De acolhimento daquelas pessoas, elas precisavam de atenção, desse acolhimento, isso é um tipo de fome, né? Nós mesmos sentimos essa escassez assim de atenção em muitas horas, em muitos momentos da nossa vida, quando nós estamos assim um pouco, alguém está com um problema, é tão bom ter com quem dividir, é tão familiar, um amigo, alguém, não é? Isso não é tão bom. Então havia esse tipo de fome que hoje tem muito disso daí. Daí a gente vê muitas depressãozinhas, muitas pessoas aí dando cabo da própria vida por conta dessa fome de afeto, de atenção, né? Então, naquela época já existia isso daí, né? E hoje, essa semana, esse mês é considerado setembro, o mês, como é que chama? Amarelo, né? Amarelo, né? E por conta o número do suicídio está muito grande entre crianças, adolescentes, de todas as idades. Isso sempre teve, né, no mundo, né? Os países muito adiantados, como o Japão, por exemplo, lá adolescente, isso daí é antigo. Todos os países estão vendo esse tipo por falta de quê? De amor. É um materialismo crescente, é como é que se diz assim, as pessoas, grande parte das pessoas não tem mais religião, né? Mesmo que não tivesse religião, mas deveria ter um senso de humanidade. Mesmo que alguém não tenha uma religião para dizer, olha, eu tenho um Deus, né, que tem alguma crença, né, que um futuro, alguma esperança depois dessa vida, né? Mas já que a pessoa não tem, pelo menos um senso de humanidade, né, de ver o outro com outros olhos. Mas as pessoas estão muito, grande parte materialistas, muito. Nós estamos vivendo uma era muito difícil mesmo. E o tratamento dispensado por Jesus aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo e perde a invisibilidade, né? A pobreza. Então, essa observação nossa, tá, gente? Que eu coloquei aqui, né? Que a partir de Jesus despertou-nos para essa situação, né? Hoje em dia, quem mora em cidades grandes, né? Às vezes as pessoas estão lá caídas na calçada, até as próprias pessoas simples, a gente passa. Tem uma pessoa fazendo um trabalho, varrendo uma rua, a pessoa passa, é como se ali não tivesse ninguém. Podia se dar um bom dia ali, né? Quando eu morava lá, nós sempre tivemos esse hábito aqui, por exemplo, num prédio que nós moramos, que as pessoas moram, as pessoas que ficam na portaria delas são invisíveis, as pessoas não dão nem bom dia, chega, a pessoa abre o portão, ela entra, acabou, não sabe do nome, não sabe de nada.
Isso é horrível. Isso daí é uma falta de amor, uma falta de atenção. Eu fico imaginando como é que se sente. Eu estou dando só um exemplo dessas pessoas, né? Alguém que está varrendo a rua, você passa bem juntinho no meu fio. Não seria tão bom dia, tudo bem? Você está bem? Boa tarde, entendeu? Alguma coisa assim. Isso nem falo, nem daqueles que estão caídos lá, porque muitos estão alcoolizados, drogados, eles não têm nem noção do que está acontecendo ao lado dele, mas nós não sabemos o que foi que levou eles até ali, se não foi essa indiferença da humanidade, né? Então, desdobra-se, então, o apostolado da Boa Nova no clima de alegria perfeita. Né, e cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prismas diferentes. Então, tudo depois de Jesus foi diferente. Mesmo devagarzinho, há 2000 anos, nós não fizemos nenhum terço ainda do que ele nos ensinou. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. E cada doente que se refaz é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Então, ele foi levantando, né? Cada sofredor que se reconforta constitui edificação para a multidão. Então, cada pessoa que, através do ensinamento dele, de Jesus, do Evangelho, se modifica, ela vai passando isso para outros. Seja que religião seja, espírita, católica, evangélica, seja qual for. Olha, isso daqui me elevou, isso aqui mudou a minha vida, me encorajou, né? Me deu ânimo, me fez me sentir humana, né? Cada sofredor que se reconforta constitui moral para o mundo. Então, Madalena que se engrandece no amor é a beleza que renasce eterna. E ela foi um grande... A história dela é linda, é uma coisa pungente mesmo. E Lázaro que se ergue do sepulcro é a vida triunfante que ressurge imortal. Então, Lázaro já levou para o lado da imortalidade. O Lázaro, ele foi dado como morto, né? Nós que sabemos que morreu, não tem volta, né? Provavelmente foi um caso de catalepsia ou outro caso, mas está relatado como morte, digamos que seja, mas Jesus já sabia de tudo isso, dessas leis, né? Desses fenômenos, então ele fez com que ele retornasse. Então, para a época, foi um renascer, um ressurgimento, é simbólico. Então, Lázaro representa essa simbologia da vida que triunfa além túmulo, assim como o próprio Jesus, né? O fenômeno como o próprio Jesus, diferenciado pela existência eterna do Espírito, que surge após a sua morte física, mostrando que apenas o corpo é que morre. Então, aí, depois de Lázaro, veio Jesus, que deu maior comprovação que a vida continua, o corpo, hoje em dia ninguém sabe o que aconteceu com o corpo de Jesus, mas nós sabemos que o corpo dele teve o mesmo caminho, o roteiro de todos os corpos normais, mas ele em espírito estava ali, comprovando a imortalidade, que ele estava vivo, Então, surge em sua plenitude Jesus, né, espiritual para a alegria e esperança dos que o acompanhavam. Então, foi uma alegria muito grande. Então, por isso que a mensagem evangélica é considerada como uma mensagem de alegria, de esperança, né? E ainda... E surge ele em sua plenitude de esperança dos que o acompanhavam. E ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz, porque ele sofreu tanto ali para aqueles que estavam ali, né? E de repente eles surgem daquela forma, vivo, né? Conversando com todos. E o Tomé nem sequer acreditou, teve que pegar nas suas vestes, nos seus machucados da cruz, né? Então, com o sol da ressurreição, Jesus a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Então, essa daí foi a mensagem que o nosso Emmanuel trouxe, e eu fiz uns comentários para a gente dar um melhor entendimento, né? E eu desejo paz para todos nós aqui, que estamos aqui presentes, né? Uma semana de muita luz, né? E que continuemos a orar para todos que estão muito necessitados, viu, pessoal? Inclusive a própria espiritualidade
que imagino seja um trabalho tão grande do outro lado, né? São muitos desencarnes, né? Pessoas que nem sequer aceitam, né? Que desencarnaram. E eles precisam também do nosso apoio, do nosso carinho, esses irmãos trabalhadores do mundo invisível, né? Que cuidam de nós, né? E quando dormimos dão toda a atenção e estão aí trabalhando 24 horas, né? Para receber e acolher todos aqueles que estão deixando a terra, ou até mesmo as pessoas que estão enfermas, né, que também são atendidas. Então, precisamos orar nas nossas preces, ter um segundinho toda noite, em direção a esses nossos irmãos da espiritualidade, que precisam também das nossas vibrações. E para os nossos amigos, familiares, todos que estão, de alguma forma, com problemas, né?